Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus estamos começando aqui pela nossa TV Aparecida o nosso programa Saúde e Fé. O programa que você já sabe, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje vamos falar sobre osteoporose. Daqui um pouquinho estará conosco o Dr. Frederico Belcufiné Maza, médico endocrinologista e metabologista. Aceitou nosso convite para falar tudo o que a gente precisa aprender sobre osteoporose. Mas não é só isso não. Teremos, é claro, o nosso quadro Dicas de Saúde, o nosso espaço Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração, onde eu quero rezar com você, por todas as suas intenções, pedindo a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a sua saúde física e espiritual. A nossa produção preparou a matéria sobre osteoporose. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Frederico sobre o tema de hoje. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. A osteoporose é uma doença que se caracteriza pela diminuição de massa óssea, causando o desenvolvimento de ossos ocos, finos e de extrema sensibilidade, tornando-os mais sujeitos a fraturas. Dor nos ossos e nas articulações e ocorrências de fraturas são sinais de alerta. Por isso é importante ficar atento. No programa de hoje, o endocrinologista Frederico Maza é quem vai tirar todas as nossas dúvidas. É com você, Frei Rinaldo. E conforme já anunciamos a abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé o Dr. Frederico Belcufiné Maza, médico endocrinologista e metabologista. Aceitou nosso convite para falar justamente sobre esta realidade osteoporose. Eu lembro que ele já esteve aqui, você lembra muito bem dele. Um dia ele esteve aqui para falar sobre diabetes e outro dia, em outro programa, obesidade. Foi o programa, foram os programas e você pediu e ele está de volta hoje com um assunto novo, osteoporose. Doutor Frederico, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutor. A honra é toda minha, o prazer é meu estar aqui mais uma vez com vocês do Saúde e Fé. É um prazer estar aqui para comentar hoje sobre mais uma patologia importante, né, que atinge tantos brasileiros e brasileiras, né, principalmente, que é a osteoporose. Doutor, o senhor já esteve aqui falando sobre diabetes, obesidade, né? Daqui um pouquinho a gente vai dar uma carteirinha do Saúde e Fé para o senhor, viu? Porque foram programas tão valiosíssimos, tão ricos em informações, assim, que as pessoas começaram a ligar. Frei, traz aquele programa, aquele doutor do diabetes, traz aquele doutor da obesidade, então, e por atender o seu pedido, ele está aqui de volta. Portanto, para nós, mais uma vez, é uma honra receber. Um prazer imenso, Frei. Osteoporose. Qual o significado da palavra? Vamos entender a palavra. Osteoporose. A própria palavra acaba falando por si só, né? O osso que fica mais poroso, ou seja, ele perde um pouco aquela solidez inicial, aquela arquitetura inicial. Então, o conceito osteoporose, hoje a gente dá quando há uma redução da massa óssea, ou seja, o osso ela tem uma massa, um trabeculado, uma arquitetura. Como é que é o nome dessa massa, doutor? Assim? Então, a parte externa a gente fala que é a parte cortical e a parte interna a gente fala que é a parte trabecular. E a parte trabecular, o osso não é uma coisa sólida, dura por si só. Por dentro, se a gente olhar por dentro, a gente vai ver que é como se fosse um queijo suíço, várias bolinhas no meio, ou melhor, uma esponja, onde não é uma coisa propriamente sólida, porque ali no meio a produção de diversos minerais e até a medula óssea, nosso sangue é produzido dentro do osso. Os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as plaquetas, todas acabam sendo produzidos ali dentro do osso, no meio desse trabeculado. E no meio desse trabeculado ele é como se fosse uma construção, uma estrutura, onde não é algo sólido. Tem ferro, tem madeira no meio, vamos dizer assim. Exato, E essa construção tem que estar bem organizada durante a nossa vida inteira para se manter bem sólida na nossa fase mais, quando a gente chega na terceira idade, para não se perder e levar a um quadro de osteoporose. Mas conceituar a osteoporose constituiria numa doença osteometabólica, onde há uma redução da massa óssea e alteração da microarquitetura, ou seja, a arquitetura do osso ela muda as características. Então aquele osso que estaria totalmente ligadinho, ele começa a ficar mais solto. Aquele ferro, aquela madeira já não está ligada muito bem uma com a outra e pode acabar desabando a casa. No caso, a massa óssea. Doutor Frederico, enquanto o senhor estava falando, me veio imagens assim, né, de uma criança pequena, de um nenenzinho, de um adolescente, enfim.
Em que fase da vida nós podemos dizer que o osso está pronto, né? Essa pergunta é talvez a chave na questão da osteoporose. Na verdade, na primeira infância, até os 18 anos, a gente faz o nosso pico da massa óssea. E o que a gente tem visto hoje, que é o mais importante, é cuidar desse início, ou seja, fazer um bom pico de massa óssea logo na infância, ou seja, até a adolescência, ter bastante consumo de cálcio, né, ter uma exposição correta ao sol, onde eu faria a vitamina D da maneira adequada, o consumo de alguns elementos que são importantes na composição da massa óssea, que é o magnésio, o fósforo, que são possivelmente captados na nossa alimentação, uma boa alimentação. Então, essa fase inicial até da os vida, 18, ou seja, até os 18 anos, onde a gente faz o pico da massa óssea, máximo 20 anos, onde a gente faz aquela maior concentração desses elementos no nosso osso. Porque o osso, ele não fica parado, ele está num constante remodelamento, é um tecido dinâmico. Ele vai crescendo organismo. também, óbvio, né? Ele cresce, exatamente. Ele vai até o que a gente chama a síntese óssea, ou seja, para crescimento, acontece até os 20 anos, pode até acontecer. Mas depois ele se estabiliza. A gente fala que ele fica num remodelamento neutro, num turnover neutro. O que ele está produzindo é o que ele está consumindo, porque ele está liberando o tempo todo também cálcio para os nossos tecidos. O músculo precisa de cálcio, o coração precisa de cálcio, os outros órgãos precisam de cálcio, o cérebro, todo mundo precisa de cálcio. Então, o osso também está liberando esse cálcio o tempo todo para a circulação. Mas quando a gente tem uma boa reserva, ou seja, uma boa alimentação na infância, na adolescência, essa reserva se mantém para a vida inteira. Muita gente está acompanhando o programa agora, doutor, tem filho recém-nascido, tem filho adolescente, tem filho jovem, que, digamos, que aquilo que o senhor está falando agora é a melhor idade, para o melhor tempo, a melhor época para fortalecer o osso. Como é que as pessoas agora, para o pai, a mãe, ou até aquele jovem que está acompanhando, aquela criança que está acompanhando, enfim, pode fortalecer? É um tipo de alimentação, doutor? É exercício físico? Como é que é? Exatamente. A coisa é bem, vamos dizer assim, um complemento de uma engrenagem, situações, é uma engrenagem. Eu devo ter uma boa alimentação, rica em cálcio, e quando eu falo rica em cálcio, claro, o leite é uma substância fundamental, onde é a principal fonte de cálcio do nosso alimento, mas lembrar que os ovos também têm bastante cálcio, a carne tem cálcio, os legumes, os cereais, uma fonte de cálcio na história inteira da humanidade, talvez a principal fonte era o cereal, antes da gente conseguir domesticar os animais e retirar o leite deles. Na fase adulta, a gente focava mais nas carnes e nos cereais. As leguminosas são ricas também em cálcio e conseguir ter isso associado a uma incidência correta do sol. A vitamina D, ela é transformada na nossa pele, ou seja, o contato do sol na nossa pele transforma o que a gente consumiu previamente do alimento, que seria uma prévia da vitamina D, mas só se transforma realmente na vitamina D, que é um hormônio chamado colecalciferol, que vai fazer a absorção do cálcio lá no intestino, além de participar da síntese do cálcio, da formação da massa óssea. Então, você se expor corretamente ao sol é outro item importante. Mas o senhor falou, a questão da atividade física. Sedentarismo, eu não faço músculo. E o músculo é importantíssimo para ter pressão sobre os ossos. Porque essa pressão sobre os ossos... É o músculo que vai proteger o osso. Exatamente. E essa pressão que a gente tem, além da gravidade, a pressão do nosso próprio músculo sobre o osso deixa o osso mais firme, ou seja, menos porótico. Essa é a intenção, e isso a gente deve fazer na primeira fase da vida. O doutor Frederico, o senhor citou sol, né? Sol. E nós fomos às ruas, né? E as pessoas também têm dúvidas sobre o tema osteoporose. Como essa pergunta agora? Doutor Frederico, eu devo ou não usar protetor solar quando eu estou em tratamento de osteoporose? E aí, doutor, devo ou não devo usar protetor? Boa pergunta, Fred. O protetor solar salva vidas realmente, é importante usar, protege contra o câncer de pele realmente, mas quando usar? A gente precisa ter uma exposição diária de sol de entre 10 a 20 minutos ao dia. O mínimo que você deve fazer isso é 4 vezes na semana, mas o correto é ter essa exposição diária, que corresponderia a aproximadamente 10 mil unidades internacionais de vitamina D. Essa exposição ao sol, ela precisa acontecer sem o protetor solar. O protetor solar você deve aplicar 15 minutos, 20 minutos após você sair de casa. Então, sair de casa já toda com protetor solar tal, é uma coisa que tem que tomar cuidado. Eu diria que no rosto pode proteger sempre, porque o rosto é uma área muito exposta ao sol o tempo todo. Mas nos braços, nos ombros, nas pernas, leva esse protetor
com o senhor ou com a senhora, para poder passar numa fase mais, depois que você saiu de casa, para no banquinho ali e tal, passa o protetor, que seria o momento correto para você passar. Ou seja, ter uma exposição mínima do sol. O senhor falou do sol, aproveitar essa pergunta do nosso telespectador. Doutor, assim, qual é o melhor horário do dia para ficar exposto ao sol? Quanto tempo? O senhor já falou mais ou menos uns 10 minutinhos, né? Mas qual é o melhor hora do dia? Na hora do almoço, de manhã, ao final da tarde, quando o sol diminui a sua pressão, enfim? Então, essa é outra questão importante. A vitamina D, propriamente dita, ela não é feita naquele sol que a gente considera o sol mais saudável, que é o sol até as 8 da manhã. A vitamina D é no sol mesmo, é o sol das 9 às 15 horas. Então, olha como é uma... Achar um tempinho difícil, ali na hora do almoço, doutor, Exato. assim. A gente trabalha, né? Não tem tempo, tá dono de casa, faz todos os afazeres, não tem tempo para se expor ao sol, talvez no tempo Coloca correto. o protetor solar no rosto, mas deixa assim os expõe braços, as perfeito. pernas. Seria. Doutor. Aí, 10 minutos, 15 minutos, você fez a quantidade de vitamina D necessária para absorver o cálcio no seu organismo. Agora eu quero fazer essa pergunta ao senhor, doutor. Vitamina D, né? Sol e vitamina D. Não é o sol que nos dá a vitamina D. Não. A vitamina D já está em nós, muito ou pouco. O sol vai ativar? Na verdade, a vitamina D2, ela é proveniente dos alimentos. Ou Dos seja, alimentos. o consumo de peixe, queijos, ovos, castanhas, amêndoas, nozes também favorecem isso, mas principalmente os derivados animais favorecem já essa prévia, mas ela só vai ser ativada realmente em contato com o raio ultravioleta. Por isso, muita gente acaba Então não é o cometendo sol erro. que nos dá a vitamina D, ele vai favorecer o despertar da vitamina D que deve estar no corpo. Se não está no corpo, tem que fazer alguma reposição alimentar aí, doutor. Exatamente. Então, essa questão é bem interessante, porque, como a gente falou, o sol. Aí muita gente vai lá, fica atrás da janela no sol. Atrás do vidro não adianta. Para tomar o sol, para fazer vitamina D, tem que ser o sol em contato direto com a pele. E essa estatística é interessante porque 80% da população aqui do estado de São Paulo, ou mais de 80%, tem hoje deficiência de vitamina D. E a vitamina D está muito relacionada a outras patologias que não a osteoporose. A perda de massa muscular, a fadiga crônica, o cansaço. Você vê, a pessoa vem às vezes por queda de cabelo, quando você olha a vitamina D da pessoa está abaixo de 10, o ideal está acima de 30, para manter uma boa absorção de Isso sai no cálcio hemograma, organismo. doutor? Isso tem exame de sangue chamado 25-hidroxivitamina D, em que a gente pode coletar num exame laboratorial simples. Para ver o poder grau, ver se está quanto... abaixo de 10, está terrível. Abaixo de 10 é terrível, mas abaixo de 30 já tem indicações de tomar um cuidado. Entre 20 e 30 ainda é possível recuperar através da exposição de sol, mas abaixo de 20 certamente esse indivíduo vai ter que fazer reposição via oral. Doutor, nós também estamos aí com o nosso programa e as pessoas ligaram sabendo que o senhor viria hoje aqui no programa e começaram a fazer pergunta. Como essa pergunta que o povo que tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Doutor Frederico, a mulher quando entra na menopausa tem que fazer reposição de cálcio? E aí, doutor, menopausa e reposição. Bom, agora é onde a gente entra no que mais a gente vai discutir quanto à osteoporose. Realmente, a incidência de osteoporose nas mulheres após a menopausa é maior. Hoje a gente já fala que acima dos 60 anos, em torno de 25% das mulheres já tem o diagnóstico de menopausa. E aos 75 anos, a gente está falando já de 1/3 da população ou mais já com diagnóstico de menopausa. Então é um índice muito grande. Hoje no Brasil, a gente está falando em torno de 10 milhões de indivíduos, principalmente as mulheres, mas homens também. Isso que eu ia perguntar, é parelho aí, doutor? É mais na mulher, é mais no homem, Sim. o assunto da osteoporose? É muito mais incidente na mulher, porque a mulher sofre Primeiro, a mulher ela se expõe menos ao peso quanto ao homem. Isso no passado, agora a coisa tem uma tendência de mudar. Mas ela faz mais esforço, o homem fazia mais esforço físico. Então, o homem de hoje, o idoso, a gente ainda... Era mais braçal, né, Era doutor? mais braçal. Hoje não é tanto braçal. Mas o fato, menopausa, realmente é importante. Porque o estrogênio que a mulher produz na sua fase reprodutiva, ou seja, até os 40, 45 anos, ele protege a mulher contra a osteoporose. O estrogênio age diretamente em umas células que vão fazer a absorção da massa óssea, ou seja, a gente chama ele de osteoclastos. Então, presente no nosso osso, duas células principais que eu tenho que comentar, que são o osteoclasto e o osteoblasto.
O osteoblasto, ele produz uma nova matriz óssea, ou seja, está o tempo todo produzindo uma nova matriz óssea, enquanto o osteoclasto está destruindo a antiga Olha e formando só. a nova. E os dois trabalham juntos, doutor? Os dois trabalham juntos. É como se fossem dois ratinhos no queijo. Um tá fazendo uma construção do queijo novo e o outro está destruindo o É como queijo. o time de futebol. Um quer fazer o gol, outro quer defender o gol. Exatamente, o tempo todo. Um está construindo. Mas isso faz parte natural desse remodelamento ósseo que acontece naturalmente. O nosso tecido ósseo é dinâmico, ele não fica parado. O tempo todo está destruindo e construindo. Isso, até os 40 anos, é estável. Mas a partir dos 40 anos, 50 anos, para a mulher, principalmente após a menopausa, a falta de estrogênio faz com que o osteoclasto, que é o que destrói, o que reabsorve o osso, acabe sendo mais incidente e ela começa a ter a perda da massa óssea. Entendi. E essa perda da massa óssea tem que ter um cuidado. As mulheres, a pergunta para responder a nossa espectadora, a reposição de cálcio nem sempre está indicado. Não necessariamente eu preciso repor o cálcio. Uma dieta bem balanceada pode trazer a quantidade de cálcio necessário. Para a gente ter uma ideia em valores, em miligramas, durante a nossa fase adulta a gente deve consumir em torno de 1.000 miligramas de cálcio por dia. Já após a menopausa, para a mulher principalmente, né, falando em menopausa, em 1.200 até 1.500 deve ser consumido de cálcio por dia. Para ter um comparativo no alimento, uma fatia de queijo chega a 300 miligramas, né? Um brócolis, por exemplo, pode chegar a 400 miligramas, 100 gramas de brócolis, né? Os cereais, todos têm chia, quinoa, granola, todos têm cálcio. Um copo de leite, 250 até 350, tanto faz ser desnatado ou semi-desnatado, tem o cálcio na quantidade. Então você vê que no alimento é possível conseguir o cálcio. Então vamos dizer assim, essa busca desenfreada que tem muita gente que acaba caindo, vamos atrás do cálcio, preciso repor o cálcio, nem sempre é necessário. Se tiver uma boa ingesta e uma boa absorção, porque a absorção também conta, o intestino precisa estar bem. Se eu tiver uma doença inflamatória, alguma doença autoimune no meu intestino que diminui a absorção, esse paciente com certeza vai ter uma indicação de repor cálcio em quantidades maiores. Gente, quantas informações aqui nós estamos aprendendo com o Dr. Frederico. Eu vou ter que chamar o nosso primeiro intervalo, mas na sequência eu quero perguntar, tem uma pergunta aqui também interessante, se tem tratamento, como se prevenir e aquelas fraturas do dia a dia. Tem cura a osteoporose? Tudo isso e muito mais a gente vai aprender no próximo bloco aqui no Saúde e Fé, que vai para o intervalo. Mas antes disso, uma dica muito especial só para você. Há mais de 30 anos no mercado, a Dalon Alimentos se tornou uma marca consolidada de sucesso e qualidade. Com grãos cuidadosamente selecionados e o emprego de alta tecnologia, a Dalon Alimentos produz o arroz mais consumido em todas as regiões do país. São várias marcas que estão presentes no prato do povo brasileiro. Não leve para sua mesa qualquer tipo de arroz. Prefira Arroz Dalon. Arroz Dalon, o arroz mais saboroso do Brasil.